alegre nessa noite por ouvir essas palavras, esses louvores desse jovem. Que Deus em Cristo esteja abençoando poderosamente. Vamos orar. Em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Graça eu te dou, ó Pai, graça tu mereces. Deus, põe em tuas mãos, Senhor, a todos esses jovens, Senhor, que assim se desprendeu, para assim, Senhor, fazer este culto, ó Pai, em agradecimento a Ti, para louvar a Teu nome. Meu Deus, que Tu possa fortalecer, Pai, de forma grandiosa, fazer o sobrenatural em cada vida, Pai, nessa noite. Deus, também toma os dizimistas e ofertantes em Tuas mãos, que assim Tu possa, Senhor, abençoar poderosamente, conforme a Tua palavra diz, que Tu abrirá do céu, Senhor, as portas e abençoará Teu povo, seja lá aquele, Senhor, que dizimou e o que não pôde dizimar nessa noite, que Tu possa abençoar poderosamente, meu Deus e meu Pai. E assim, ó Deus, eu te entrego também em Tuas mãos, meu irmão Cleberson, o nosso presbítero, a qual assim, Senhor, está incumbido nesta missão, ó Deus, de trazer a Tua palavra. Meu Deus, que Tu faça, Senhor, como Tu tem feito grandes coisas na vida dele. Continua usando, abençoa, toca nos lábios dele, para que possa, Senhor, sair dos lábios a Tua palavra, o Teu querer, meu Deus. Faz, Pai. Usa ele, ó Deus, como nunca usou antes, em nome de Jesus. Amém. Bate palma para Jesus, quem está feliz e alegre nessa noite. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do meu pastor, Joselito, por todos os obreiros aqui, porque não tem nenhum pequeno, mas todos os grandes pregadores do Evangelho, e eu estou aqui como um pouco trêmulo, com temor e tremor a Deus, meu pastor Cristiano. Mas a Deus é bom. A Deus é bom. Livro de Gálatas, capítulo 6. Eu peço que tenha paciência comigo, porque eu vou andar um pouco dentro da Bíblia, em alguns livros, e vou ter que sair um pouco do texto base que eu estou lendo aqui, né? Mas depois, eu prometo que eu vou voltar no final. Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6. Fica depois de 2 Coríntios. Confesso que esse texto de Gálatas, ele tem queimado no meu coração já tem um certo tempo, mas o Espírito Santo trouxe alguns outros textos para compartilhar com a igreja. Verso 17. É. 6:17. De agora em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode sentar. Eu confesso que a igreja hoje está em um clima de adoração diferente. É aquele clima de adoração que não é por muito falar, é porque hoje está sendo diferente mesmo, porque o Espírito Santo, o Consolador, veio hoje consolar corações, e Ele está fazendo você adorar de dentro para fora. É uma adoração verdadeira, e Jesus já se faz presente em nosso meio. O versículo que acabamos de ler, de Gálatas, Paulo, ele vai dizer que ele traz
traz no corpo dele as marcas de Cristo. Mas não vou explanar ele agora. Mas o livro de Gálatas, que Paulo pregou à igreja de Gálatas, sofreu pela igreja de Gálatas, pagou um preço pela igreja de Gálatas. Só que existe um problema na igreja de Gálatas, porque a mensagem dessa noite não está tão baseada no livro de Gálatas, mas eu preciso falar do texto. Está baseada em marcas de alguns homens de Deus. Só que Paulo pregou a igreja de Gálatas, mas dentro da igreja, por depois passar de um tempo, levantou um grupo de judaizantes, cristãos que ainda guardam os princípios judaicos, obrigando a igreja assim a circuncidar-se, acrescentando um fardo na igreja. A igreja que Cristo comprou com o sangue dele na cruz do Calvário, onde a salvação vem por meio da fé. Então Paulo ele vem trabalhando no livro de Gálatas novamente. E o capítulo 4 de Gálatas, verso 19, me chama muita atenção. O que Paulo traz para os Gálatas. Ele vai dizer para eles assim: filhinhos, por quem volto a sofrer as dores de parto, até que Cristo seja moldado dentro de vós. Porque eles já estavam enraizados na fé, no conhecimento de Cristo através da cruz. Mas como se levantou alguns judaizantes para trazer uma mensagem judaica da circuncisão, que é uma aliança de Deus com Abraão, eles começam agora a levar essas marcas para não ter que sofrer tanto pelo evangelho por perseguições. Então, Paulo, sabendo disso, volta lá na igreja e começa a pregar novamente o Cristo. E Paulo vai apresentar para eles a vida dele como exemplo de sofrimento por Cristo. Ele vai dizer também na carta, que ele mesmo escreve com as próprias mãos, no versículo, capítulo 4, verso 20, ele diz: eu quisera poder estar convosco agora e mudar o tom da minha voz, pois estou envergonhado por vossa causa. É a mensagem que Paulo estava trazendo para Gálatas, para o povo de Gálatas, que estava voltando para os princípios judaicos, através de judaizantes. Eu queria agora estar perto de vós, mas eu vou, e o texto vai dizer mais na frente, no capítulo 5, que Paulo começou a escrever com letras grandes, para que eles possam enxergar com toda clareza o que Paulo estava trazendo para eles. Mostrando que quem vive pela lei, quem quer voltar à lei, quem quer se circuncidar, tem que cumprir toda a lei. E Paulo continuou ministrando para os Gálatas e deixa o verso 17 para nós. E no final vamos conversar sobre ele. Mas eu quero trazer aqui 4 tipos de marcas que os homens de Deus levam na vida dele. Independente que sejam jovens, independente que sejam pessoas de maiores idades. Mas se é um servo de Deus, leva 4 marcas. Eu peço que você preste atenção. A primeira marca que eu vou trazer para você aqui é a marca de Pedro. Antes de se converter. Pedro levava uma marca. Estava andando com Cristo, caminhando com Cristo. Ele levava uma marca com ele. A Bíblia vai nos contar que depois que Cristo é preso, que ele está no pátio da casa do sumo sacerdote sendo interrogado, Pedro ele vai para o meio da roda para saber qual era o assunto que estava se tratando. E aí Pedro lá, talvez um pensamento meu, talvez ele coberto até com a capa,
porque naquela noite fazia frio. Ele foi se esquentar próximo a uma fogueira. E a Bíblia nos diz que quando Pedro estava lá, uma serva deles, de dentro da casa, veio e viu ele e disse: você é um deles. Você é um deles. Ou seja, vou traduzir o que ela estava dizendo. Esse meio não é para você. Passa um tempo e ele nega Jesus e diz: não, não sou eu não. Não sou eu não. Só que não é pelas vestes, é pela fala, é pelo jeito. Ele não estava convertido, mas ele levava em si a essência de Cristo já dentro. Não tem como alguém estar próximo de Jesus e não levar nada dele. Pelo menos a fala, pelo menos o jeito de falar, de se comunicar, de gesticular. O texto é claro em não dizer: passou um tempo. Veio outra serva. Essa roda não lhe pertence, você é um deles. Essa roda não é para você. O assunto que está sendo dito aqui é escarnecimento pelo seu Senhor. Essa roda não lhe pertence. Aqui já não foi eu, já foi ele que me disse. Aí a Bíblia vai dizer que ele nega novamente. Não, não sou eu não. Mas, novamente, agora vem um varão servo. E olha para ele e diz assim: você é um deles. Você fala igual a ele. Você tem o mesmo jeito deles. Você se parece com eles. Isso é forte. E Pedro agora ele não diz mais que não era. Ele só fala palavras de ao vento, palavras de injúria contra aquele homem. Por que eu estou falando isso para você? Que Pedro parecia com eles. Porque quando Judas traiu Jesus com as 30 moedas de prata, os fariseus perguntam: como vamos saber quem é ele? Ele diz: não se preocupe não, eu vou dar um beijo no rosto dele. Eu vou dar um beijo no rosto dele, porque os obreiros de Jesus eram tudo alinhado com ele. A barba era igual, as vestes eram igual, os cabelos eram igual. Então ele vai lá e beija Jesus. Por isso que eu estou dizendo que Pedro leva uma marca, uma característica, mesmo sendo traidor, mesmo tendo traído o mestre, as marcas o perseguem, as marcas o acompanham. As marcas não vão abrir mão de você. Se você está aqui nessa noite falando, ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você que essa primeira parte é para você. Se você está aqui essa noite com esse sentimento, eu quero dizer que as marcas não vão abrir mão de você. Ainda que você saiu do Evangelho, o Evangelho não sai de você. As marcas de Cristo acompanham aquele que o serve. A verdade é tanta que Pedro não era convertido, que lá em João capítulo 20, 21, quando Jesus vai ter um encontro com ele, Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: eu te amo, por 3 vezes. E depois que Pedro responde, ele diz: quando tu se converteres. Porque Pedro só se converte no Pentecoste. Um cristão que não é cheio do Espírito Santo não é garantia de estar convertido. Porque só o Espírito Santo pode deixar a marca verdadeira dentro de você. Porque falar de Jesus só de lábios, parecer com ele só de lábios, muitos assim o fazem. Eu quero trazer aqui outra marca de outro homem de Deus, para depois a gente ir para Gálatas. Eu tenho Moisés. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, em Hebreus capítulo 7,
tendo um homem feito, ele não tinha dúvidas de quem ele era. Não foi porque forçaram, não foi porque fugiu, mas ele já era homem feito, ele tinha certeza do que ele queria. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, antes preferiu sofrer com o povo de Deus. Que marca é essa? A marca do sofrimento. É a marca que o cristão tem que levar do Evangelho de Cristo. A marca da renúncia, a marca de abrir de mão. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus, ao invés de viver os prazeres da carne no Egito. Ao invés de andar nos melhores carros que o Egito possa me proporcionar. Ao invés de andar nas melhores carruagens que o Egito possa me proporcionar. As melhores medicinas. Os melhores tesouros. Os melhores assentos, os melhores ensinos. As melhores posições eu abro de mão para sofrer com o povo de Deus. Porque ele almejava algo futuro, glorioso, maior, não terreno, mas celestial. A verdade é tanta do que eu estou trazendo para você do sofrimento de Moisés, que o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 29, o diácono Estevão, que era marcado por Cristo, que trazia as marcas de Cristo dentro de si, trazia a marca de Cristo em suas vestes, trazia a marca de Cristo no seu modo de falar, trazia a marca de Cristo no seu modo de andar. Ele vai pregar dizendo: Moisés, 40 anos ficou no deserto, apacentando ovelhas. As ovelhas eram de Jetro, mas eram ovelhas. Ele perdeu as características do Egito, de príncipe do Egito, e foi apacentar ovelhas no deserto, andando em um chão escaldante, andando em um chão onde tinha coisas impuras. Pega aí. Mas ele foi apacentar as ovelhas do deserto, mas um dia ele estava acostumado a ver sarça pegando fogo e se consumindo, mas nesse dia foi diferente. As marcas do sofrimento de Moisés valeu a pena. Deus teve um encontro com Moisés numa sarça que ardia em chama, mas não pegava fogo. Eu estou pedindo para você dobrar sua atenção e prestar atenção no que o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. Ele estava acostumado a ver sarça pegar fogo e se destruir. Mas aquela sarça era diferente. Não se consumia, aquilo atraiu Moisés. Aquilo chamou Moisés para mais perto. Mas quando Moisés foi se aproximando, ele sabia que tinha... Ele foi se aproximando, um anjo bradou de lá: tira a sandália dos teus pés, que aqui é terra santa. Pisa com teus pés, aqui você é servo, pisa descalço. Isso é só para quem entende. Isso é, pisa aqui, que aqui pisa descalço, que aqui você é servo. Aqui você é servo de Deus. O que atraiu Moisés não foi uma sarça que pega fogo e se destrói. Não é um crente que pega fogo aqui e lá fora ele está acabado. Mas é um crente que pega fogo aqui e pega fogo lá fora. A sarça, o fogo não se apaga, porque é o fogo que vai pegar a sarça. É o fogo do Espírito Santo de Deus. Agora, quando o fogo é um fogo que não é o fogo verdadeiro, aqui pega, mas lá fora continua da mesma forma. Jovens atraídos pela presença, como diz o louvor, atraídos pela presença do Deus da sarça. Trabalhados no fogo, nascidos no fogo do Espírito Santo, transformados, mudados, marcados por Cristo, com fogo, e que não abre de mão de sofrer por Cristo.
Moisés, como eu falei, apacentava ovelhas de Jetro. 40 anos depois que ele tem um encontro com o Deus da sarça, o verdadeiro, o que não muda, o imutável, o Deus de fogo. Deus muda o apacentamento dele. Você não vai mais apacentar a ovelha de Jetro. Você vai guiar meu povo para a terra prometida. A história só pode ser mudada se verdadeiramente você tiver um encontro com Deus da sarça. E se você verdadeiramente tiver as marcas de Cristo. Porque Hebreus vai dizer que Moisés preferiu sofrer com o povo o sofrimento de Cristo. Hebreus 7. Aleluia. Você está entendendo a mensagem que Deus está falando para você essa noite? Está falando para mim e para você. Agora tem um que é o principal. As marcas dele são inconfundíveis. As marcas dele é incomparável. As marcas dele não tem igual. As marcas dele foi um ato de obediência e resgate. Você está entendendo? Eu estou falando do Cristo da cruz. Que ainda que o crente vá embora, ele vai atrás e mostra as marcas e traz de volta. Eu lhe provo na Bíblia. Eu estou lhe falando do Cristo ressurreto. Que ainda está com as marcas mostrando para você. Eu levei sobre mim todas as enfermidades, todas as dores que tu sente, toda a aflição que tu sente, eu senti, levei sobre mim. Perdeu o Pai, foi crucificado, padeceu. Eu estou falando do Cristo original, o Cristo marcado. O que nós temos que pegar como, nós temos que ser imitadores para carregar marcas igualmente Ele. Nós temos o costume de dizer que somos cristãos. Isso é verdade. A palavra cristão no grego, traduzido, quer dizer que pequenos Cristo, ou pequenos Cristo, aquele que é submisso a Cristo, aquele que tem a aparência de Cristo, um pouco menor, mas leva a aparência de Cristo. Eu falei para você que esse Cristo, ele vai atrás do crente que vai embora sem esperança e traz de volta. Mostrando apenas suas marcas. A Bíblia vai nos contar que 2 discípulos de Cristo estavam esperando o Senhor deles chegar diante deles. E não chegou. Eles decidem ir embora. Decidem ir para uma zona de conforto, para uma aldeia chamada Emaús, onde a água é quente, onde a água é morna, onde é uma zona de conforto, onde dá para mim parar um pouco. Mas o Cristo ressurreto vai atrás deles. Prega de Gênesis a Malaquias, em um dia. E chegando já na hora de declinar o dia, era costume dos judeus não deixar um viajante seguir caminho por causa do perigo. Ele diz: fica conosco. Fica conosco. Você pode pedir para ele ficar um pouco com você. Você pode pedir aí: fica conosco, o Senhor já se faz tarde. Fica conosco, Jesus. Se o Jesus das marcas não fazer algo em você, não te movimentar, não mexer com o seu coração, nada mais mexe. O Jesus da marca pode mexer no seu coração aí. Pode tocar na sua dor agora. Ele quer a permissão.
Permita o Jesus das marcas tocar em você aí. Aleluia. Deixa eu pregar. E quando eles entram para dentro, Jesus vai junto. Senta na mesa. Não foi o pão. E quando senta na mesa, Jesus tem um costume que é inconfundível. Ele deu graça. As marcas dos pregos nas mãos fizeram eles voltarem. Porque quando eles abrem os olhos, cadê? Eles têm que confessar um para o outro. E eles têm que confessar. Por acaso, não ardia o nosso coração? Se o Cristo da marca, nas mãos, nos pés, na lateral, não fizer algo no seu coração essa noite, nada mais faz. Aleluia. Ele derramou sangue sobre sua vida. E eles voltam contentes, contando tudo o que aconteceu. Ele não deixa nenhum cristão ir embora. Porque ele vai atrás, mostra as marcas e diz: volta, volta. Volta, não importa a idade, volta. Você foi comprado por marcas. Você não foi comprado por ouro. Você não foi comprado por prata. Você foi comprado por marcas. De alguém que não podia passar o cálice. Ele levava as marcas. Jesus levava as marcas. Ele disse: Pai, se puder, passa de mim. Mas se não, seja feita a tua vontade. Você serve a um Deus que tem marcas. Voltando ao texto. O texto de Gálatas. Paulo, ele vai ser bem claro em dizer: de agora em diante, ninguém me moleste, ou ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo que todos nós trazemos essas marcas. Elas são individuais de cada um. Cada um sabe qual é a sua marca que você carrega. Cada um sabe a marca que tem que carregar diante de Deus. Nós sabemos que Paulo era um missionário. Paulo, ele carregava as marcas no corpo dele por perseguição por conta do Evangelho. E os Gálatas, eles estavam querendo se circuncidar por conta da perseguição. Estavam querendo se associar por conta da perseguição. Estavam querendo se parecer com os judaizantes e com os judeus por conta da perseguição por causa da cruz de Cristo e do Evangelho de Cristo. E Paulo, ele deixa aqui uma mensagem muito forte, que ele traz no corpo dele e já traz as marcas. Ele não precisa ser marcado mais. Ele não precisa acrescentar nenhuma outra marca, porque ele já tinha um Senhor na vida dele. Ele já tinha um Deus que era dono da vida dele. Quando nós começamos a entender o que Paulo quer dizer com marcas, nós começamos a compreender os contextos históricos. Os escravos naquela época levavam essas marcas do seu senhor. Só que eram marcas iguais. As marcas também eram feitas por objetos de ponta. Os sacerdotes de deuses pagãos também levavam tatuagens no seu corpo e marcas para identificar o Deus que eles serviam.
E Paulo está dizendo, não me moleste, não me perturbe, não me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. É Jesus. As marcas que eu trago no meu corpo, elas foram forjadas com o fogo do Espírito Santo. Não é marca do mundo, não são as marcas do pecado, mas temos que levar a marca de Cristo em nosso corpo. A marca da renúncia, a marca do perdão, a marca do esforço e bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, as marcas. As marcas de se doar, se entregar pelo amor do Evangelho de Cristo. As marcas da obra missionária. As marcas de um jovem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. As marcas de um jovem separado por Deus. As marcas de jovens que não se contaminam com o mundo. As marcas de Daniel. As marcas da oração. Valores inegociáveis. As verdadeiras marcas de Cristo. As marcas da vida. De promovedor de vida e não de morte. Paulo é categórico em dizer, eu trago, eu não sei vocês, mas eu trago no meu corpo, isso é único, é exclusivo, é só para quem leva, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe como é que você identifica um cristão que carrega as marcas de Cristo? Ele está passando pelas lutas, mas ele não abre mão de Jesus. Ele está passando por batalhas, mas ele não negocia o Evangelho, ele não abre mão. Ele não troca o Evangelho por uma posição de cadeira na política, eu vou dizer. Ele não troca o Evangelho de Cristo porque ele tem marcas, ele tem raízes. Ele conhece quem salvou ele, o Cristo marcado. Ele está sofrendo, está padecendo, está levando sobre si dores e enfermidades em seu corpo, mas continua levando as marcas de Cristo. Não abre de mão do Evangelho do Senhor. Ele não abre de mão de nenhum culto. Ele não abre de mão de uma santa ceia por conta de um perdão, porque ele tem marcas de Cristo no seu corpo. Ele está todo marcado por Jesus. Está sofrendo. Pode até estar enfermo. Mas o Evangelho não sai da cabeça dele. Está preso na cama do hospital, mas está lembrando do Evangelho. Está lembrando do serviço na casa do Senhor. Porque ele leva marcas. Ele leva características. Ele tem um Senhor, ele tem um dono. Ele não abre de mão de quem fez mais por ele, que é Cristo. O Jesus marcado nessa noite está aqui para dar vida. Para dar vida, para dar cura. Para aquele que precisa. Para aquele que tem fé. Para aquele que crê. Eu estou tanto falando das marcas de Cristo que eu peguei no meu peito. Fiquei segurando, porque Jesus, ele traz uma marca do seu lado. Então, o Jesus que dá vida, ele está aqui essa noite para lhe dar vida. Para lhe dar a cura que você precisa. Paulo, ali pregando para os Gálatas, ele diz, eu estou pregando para vocês novamente. Eu vou traduzir o que ele está dizendo, porque eu tenho marcas. Porque se fosse por ele mesmo, porque ele diz o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço todo dia. Porque ele está voltando para pregar para um povo que ele já tinha sofrido, padecido. E o povo agora estava querendo se marcar. Estava querendo se parecer com
os judeus, trazendo para os nossos dias os cristãos lavados e remidos no sangue de Cristo, aplicando essa palavra, estão querendo mudar o padrão de culto do Evangelho de Cristo por simbologias mundanas. Como já foi dito aqui essa noite, igreja preta, tonel no lugar do altar, do púlpito, tatuagem, isso é carimbo, isso não é marca. Jesus não chamou crentes carimbados, chamou crentes marcados. Jesus chamou crentes para estarem marcados pelo seu evangelho, pelo sofrimento. Existem pessoas que dizem que já foi salvo pela graça, não precisa fazer mais nada. Mas você tem marcas para levar. As marcas de Cristo, elas têm que ser levadas. Elas têm que ser carregadas por você. Nós somos o representante de Cristo na terra. Nós somos os condutores das marcas de Jesus aqui na terra. Jesus não precisa vir andar no meio das pessoas. Nós que vamos andar e mostrar que o Cristo marcado nos marcou. As marcas internas, as marcas elas têm que começar internamente, de dentro para fora. Ela começa de dentro e transforma lá de fora. Pedro estava marcado só por fora, mas faltava ser marcado por dentro. Pedro precisava ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, ser moldado no fogo, ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, para verdadeiramente ter as marcas do Evangelho de Cristo, para poder dizer assim: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Você tem marcas? Ou você só tem só rótulos? Os marcados, ainda que doa, ele não abre de mão do Evangelho. Ele continua perseverando, continua lutando. Ele não abre de mão das marcas de Cristo. Porque ele sabe que ele foi curado pelas marcas. Ele foi salvo pelas marcas. Eu só tenho que falar das marcas. O resto quem vai fazer é Ele. Quem vai ministrar no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu não vou nem citar 2 Coríntios 11, porque é muito dolorido. Mas eu vou lhe pedir essa noite, você que quer, essa noite, receber um bálsamo interno pelo Espírito Santo, uma cura, que quer receber mais ânimo para prosseguir na caminhada do Evangelho, como cristãos marcados por Cristo. Você que não abre de mão das marcas de Cristo, você que não é qualquer coisa que lhe impede de professar o Evangelho de Cristo, porque você não negocia os valores que você tem, que foram enraizados nas marcas de Cristo. Vem aqui, se coloque sobre os pés primeiro, e os que quiserem, vem aqui que os obreiros vão orar pela sua vida, porque o Cristo que tem a sua lateral furada,
está aqui essa noite, derramando sobre sua vida sangue e água para curar você, para restaurar você, para te tornar um verdadeiro marcado por Cristo, para fazer de você um vencedor. Pastor, vai direcionar. Vou pedir para nós estarmos orando pela vida de cada um, porque Cristo, Jesus não vai deixar você sair da mesma forma que você entrou. Hoje você sai daqui marcado, não com as marcas do mundo, mas com as marcas de Cristo. Jesus, nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor, juntamente conosco. Nós somos dependentes de Ti. Nós cremos no Jesus marcado, com furo no lado, na lateral, que jorrou sangue e água para salvação e remissão de pecados e cura. A palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. O seu povo está aqui essa noite, Senhor, para a transformação de vidas. Eles querem ser transformados, eles querem ser mudados, eles querem ser cheios do Teu Espírito Santo, eles querem estar marcados pelo Senhor. Eles não estão aqui, Senhor, porque são obrigados, mas eles querem ser marcados pela Tua cruz. Jesus, o Senhor falou, aquele que quiser vir após mim, pegue a tua cruz e siga-me. A cruz da renúncia, mas nessa noite nós queremos te pedir uma cura especial na vida de cada um que está aqui. Trabalha na vida de cada um. O Senhor conhece o coração de todos que se encontram aqui e a necessidade que eles têm. Se é força, reveste, dá força. Derrama o teu sangue e água sobre eles agora. Fortalece teus filhos, fortalece teu povo, guarda eles aonde eles passarem, que o sol não moleste eles, nem a lua de noite. Guarda eles, dá cura, liberta, salva. Não nos permite sair daqui da mesma forma, porque o Senhor nos deu garantia que a tua palavra não volta vazia, se antes de fazer o que lhe apraz. Nós não estamos te pedindo ouro. Nós não estamos te pedindo prata. Nós não estamos te pedindo carro corruptível, coisas que podem ser corruptíveis. Nós queremos te pedir saúde e força. Nós queremos te pedir disposição e bom ânimo para fazer a tua obra. Fortalece teus filhos. Tem pessoas aqui, Jesus, que o coração deles sangra para fazer mais, mas ele não tem força. Fortalece ele. Cura os que precisam de cura para fazer mais na tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Nós cremos em um Cristo marcado. Eu fecho meus olhos, eu só consigo ver as marcas. Eu não consigo ver nada, eu só vejo as marcas de Cristo. Eu só vejo o sangue e a água. Cobre Jesus em nome do Senhor. Clame a Ele aí com toda a sinceridade de coração. É de dentro para fora. Clama aí. Você está na beira do altar. Aqui não é túnel. Aqui é púlpito. Aqui tem a marca da cruz de Cristo. Aos pés da cruz tem cura. Ministra cura, Senhor. Cura, Senhor. Os traumas do passado tira agora. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que foi hereditário, nós temos garantia do teu sangue e da água que jorrou do Senhor. Que tudo é jogado por terra em nome de Jesus, pelo teu sangue. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Os teus filhos estão clamando. Eles estão chorando, eles estão se derramando diante de ti, Senhor. O coração deles é sincero diante do Senhor. Nós não estamos te pedindo nada além. É só mais uma cura para caminharmos nesse deserto calcidante. Esse deserto árido. A água do refrigério derrama sobre o teu povo. Eu sinto, eu sei que o Senhor já está vindo buscar a tua igreja, mas dá cura para quem precisa, para que quando o Senhor vier, nós possamos estar vivos para ouvir o som da tua trombeta. Aleluia. 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 Transforma teus filhos, Senhor. Restaura. Trabalha. Em nome de Jesus. Traz ao estado original. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós dependemos de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Existe alguém aqui em nosso meio essa noite que ouviu essa palavra, a palavra do Cristo marcado, que deseja fazer uma aliança com Cristo, que ainda não é um cristão, ou que está afastado? Existe alguém em nosso meio essa noite que deseja fazer uma aliança com o Senhor Jesus, ou retornar para a casa do Senhor, que se afastou por alguma palavra que magoou seu coração, que trouxe uma ferida? Eu quero dizer essa noite que o Cristo marcado se faz presente para restaurar aonde foi ferido. Tem? Se não tem, você tem até o final do culto para decidir fazer sua aliança com Cristo. Pastor Joselito. Glória a Deus.